Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez na nossa live quinzenal da Associação dos Oficiais e Oficialas de Justiça do Estado do Maranhão. Hoje, dia 18 de julho de 2023, terça-feira, nós estamos ao vivo no nosso perfil no Instagram e também no YouTube para debater o tema aposentadoria especial e as implicações da ação direta de inconstitucionalidade 6309, de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que está sendo já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a implicação disso para os trabalhadores de modo geral, e em particular, claro, aqueles trabalhadores que estão submetidos às condições especiais de trabalho que justificam a aposentadoria especial. Na noite de hoje nós temos dois convidados que eu gostaria de chamar para participar conosco no nosso dia de hoje. São o nosso companheiro Reginaldo, diretor de Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e o nosso companheiro Fernando Gonçalves Dias, que é advogado do Sindifurnas. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, doutor Fernando, aos nossos convidados, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O senhor poderia se apresentar, por gentileza? Sim, bom, primeiramente eu agradeço aí o convite. Meu nome é Fernando Gonçalves Dias, sou advogado do Sindifurnas, mas na ação que é o mote aqui, o tema desta live, que é a ADI 6309, eu sou como patrono da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. É um tema que está no Supremo Tribunal Federal, já teve o julgamento iniciado no plenário virtual, só que depois de um empate aí 2-2, o eminente ministro Dias Toffoli pediu destaque, que é levar aí o julgamento para o plenário ordinário, ou seja, presencial. Nós estamos na expectativa, estava conversando há pouco com o doutor Reginaldo, né, o secretário da CNTI, que vamos dizer assim, ele quem é o responsável, ele que é o pai da criança, ele que é o pai dessa ação direta de inconstitucionalidade. E ele me perguntou: Fernando, você acredita que tão logo termine o recesso do Judiciário agora em julho, a ministra presidente Rosa Weber paute esse assunto? Eu acredito que sim, porque ela já voltou, adiantou o seu voto, e eu acredito que ela queira deixar a corte aí com louvor, né, porque ela veio do direito social, ela já foi uma magistrada da Justiça do Trabalho lá no Rio Grande do Sul. Bom, esse é o Fernando, advogado, previdenciarista, com atuação aí em diversos estados do país, mas para os trabalhadores do regime geral, de previdência social, especialista, embora a previdência nós ramificamos, então minha área de atuação é mais com a aposentadoria especial e com a atuação em todo o país. Atuo também para servidores dos regimes próprios, porém é um percentual pequeno, se comparado, obviamente, ao regime geral de previdência social. Esse é o Fernando. Ok, doutor Fernando, o senhor poderia esclarecer para os internautas, para os nossos colaboradores, as pessoas que estão nos assistindo na noite de hoje, e também para aquelas pessoas que vão assistir o nosso debate após o término, porque vai ficar salvo nas nossas redes sociais, no perfil da OGE, tanto no Instagram quanto no YouTube, acredito que também da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse com um esclarecimento. Em que consiste exatamente a aposentadoria especial? Por que ela é chamada de especial? E quem tem direito à aposentadoria especial hoje no Brasil? Pois bem. Bom, a aposentadoria especial ela surgiu em 1960 através de uma lei ordinária e ela veio ganhar status constitucional na Constituição, a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Após a Constituição de 1988, ela sofreu ali, né, diversas emendas, e a última delas foi a emenda constitucional número 103, que veio desconstitucionalizar aí a diversos requisitos que lá estavam na Constituição, dentre eles o da aposentadoria especial. Bom,
o que diz o artigo 201, o famoso artigo 201 da Constituição. E aqui, o artigo 201, o artigo que interessa aos senhores oficiais de justiça, oficial da justiça, é o artigo 40, mas eu não tenho como falar do artigo 40 sem passar pelo 201, porque o regime geral de previdência social, ele é um protótipo, ele é um modelo e sempre foi dos regimes próprios que surgiram depois do regime geral. Então, geralmente, os regimes próprios, eles é uma cópia, vamos dizer assim, do regime geral. Quando tem, né, tudo que é bom do regime geral, eles pegam, o que é ruim, eles procuram deixar para lá. Depois eu vou mostrar que essa emenda constitucional, ela trouxe até uma vantagem para os servidores públicos, federais, estaduais e municipais também, porque ela trata lá de uma questão de categoria que no regime geral ela procurou vedar isso de forma expressa. Bom, a redação original do artigo 201 da Constituição, parágrafo 1º, dizia que a pessoa que trabalha, o segurado que trabalha em ambiente com risco à saúde ou à integridade física, faz jus a uma aposentadoria especial. Bom, isso, a Constituição só tratou de dizer isso. E aí ela remeteu para legislação complementar, que nunca foi feita uma legislação ordinária, ali abaixo da legislação complementar, que é a Lei 8.213 de 1991. Essa Lei 8.213 de 91, ela regulamenta os benefícios pagos aos trabalhadores da iniciativa privada. Mais uma vez eu digo, eu preciso passar pelo regime geral para chegar nos senhores e nas senhoras. Ali no 57 caput da Lei 8.213, traz ali aposentadorias de 15, tempo mínimo de 15, 20 e 25 anos. A de 15 para trabalhadores mineiros do subsolo, a de 20 trabalhadores também de mina, porém afastados das frentes de trabalho, ou que trabalham com asbesto, com amianto, conhecido amianto, ou a de 25 anos, que é a grande maioria dos trabalhadores que exercem atividade dentro das indústrias, ou os vigilantes, para a gente dizer aqui já entrar um pouquinho na questão de categoria, razão com ou sem porte de armas de fogo, enfim, todas aquelas pessoas que trabalham em um ambiente que traz risco à saúde, seja pela associação de agentes nocivos, seja pelo um agente nocivo isolado, físico, químico, biológico, seja pelo risco à integridade. E é que o risco à integridade já vai entrando um pouquinho aqui nos senhores, na questão dos senhores, que é a questão vamos tratar aqui do vigilante. Eu sou advogado também, lá no processo que hoje é o tema 1209 no Supremo Tribunal Federal. Com repercussão geral, é uma decisão, portanto, que o que ali for decidido vai pacificar em todo o Brasil. Esse tema 1209 é do vigilante. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se mantém ou caça a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse processo, portanto, é o que eu venho acompanhando nos tribunais superiores. Eu lá fiz sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça e lá nós vencemos. Conseguimos convencer o Superior Tribunal de Justiça de que a categoria dos vigilantes, dos vigias, dos trabalhadores da área de saúde, de segurança, porque a gente não pode restringir esse ou aquele, porque com ou sem uso de arma, e eu costumo dizer que o uso de arma é até, entre aspas aqui, é como se fosse um EPI, porque se vem você vai fazer uma abordagem, você vai prender alguém, como oficial de justiça, se o cara reagir, você tem pelo menos uma arma para atirar e fazer a pessoa parar por ali. Agora, quando você não tem, então eu vejo até como um equipamento de proteção individual. Bom, esse tema, lá até 1995, ele era previsto na legislação ordinária, nos decretos regulamentares que regulamentam essa Lei 8.213, antes era a Lei 3.806, e até 1995 a atividade dos profissionais da área de segurança, e eu vou ficar aqui um pouco na área de segurança porque os senhores são, vamos dizer assim, por analogia aos trabalhadores da área de segurança, era tida como especial. Então, vigia, vigilante, profissional da área de segurança, tem direito à aposentadoria especial, 25 anos, não tem que ter idade mínima. A idade mínima já surgiu em 1960, logo 5 anos depois eles acabaram, viram que não fazia sentido. Bom, bastava, portanto, o trabalhador ter comprovar 25 anos de trabalho. Então, um exemplo, o trabalhador começou a trabalhar em 1995, em 2020, em 2020 já teria os 25 anos. Quando trata essa questão de matemática, a gente está numa área assim, é tão difícil, mas eu acho que é isso mesmo, 90 para 2020 são 30, 95 para 2020 são
São 25 anos, é isso mesmo. Então, de repente, quando a gente está falando, não está vendo, falou que é números, a gente faz um. Então, o que acontece? Um jovem lá, 48 anos, 25 anos de trabalho de vigilante, com ou sem uso de arma, faz jus à aposentadoria segundo a tese fixado num recurso representativo de controvérsia, tema 1031. Que, segundo a nossa legislação, Código de Processo Civil, artigo 1040, inciso 3º, ela tem eficácia imediata, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Portanto, muitos vigilantes pelo país afora já estão recebendo. Perdão. É só um esclarecimento. Então, uma das condições para que um trabalhador ele possa oferir o benefício da aposentadoria especial, além da insalubridade, certo? Ser um trabalhador sujeito a condições insalubres de trabalho, certo? Também ser um trabalhador com rotinas que expõem a sua vida ao risco de morte, certo? É isso? Por exemplo, policiais, vigilantes. Bom, tem que ter periculosidade provada. Então, as carreiras profissionais, as atividades profissionais que exigem porte de arma, elas, por essa característica, elas se enquadrariam automaticamente na condição da aposentadoria especial? Olha, nós temos uma linha de corte aí até 1900. Tá. Olha, até tá tendo um delay aqui. Até 28 de abril de 1995, os decretos que regulamentavam a legislação passada, elas reconheciam que, olha, trabalhou com ou sem uso de arma é especial. Só que o Fernando Henrique, né, o presidente da época, ele falou, não, agora a lei não vai mais presumir nada, o risco. Agora o trabalhador terá que comprovar. Quando eu digo trabalhador, depois eu chego nos senhores que são servidores públicos. Vocês terão que comprovar. Quando ele falou, vocês terão que comprovar, aí dificultou, porque daí haveria a necessidade de apresentar um laudo, e esse laudo demonstrar ali o risco ambiental, né? No caso do trabalhador de vigilância, ele deixou de prever a partir do decreto 2172 de 97. Ou seja, até 1997 o INSS ainda reconhecia. Depois de 97 acabou, realmente, nenhum vigilante no Brasil conseguia se aposentar com ou sem uso de arma, carro forte, enfim, seja lá qual for a condição. Ou seja, a partir de 97, o legislador ordinário, um projeto de lei a bem da verdade, medida provisória, que foi convalidado em lei, naquele rito que a gente sabe que é sumaríssimo, no Congresso Nacional, ele excluiu o risco do perigo, da periculosidade. Então, o fato da pessoa receber um adicional de periculosidade a partir de 97 não significa absolutamente nada. O fato de não receber também não significa muita coisa. A pessoa pode não receber e, de acordo com a jurisprudência, fazer jus à aposentadoria. E a pessoa pode receber um adicional de periculosidade e não fazer jus à aposentadoria especial. Por quê? Porque o adicional de periculosidade, embora de per si leve a crer que aquela pessoa trabalha em condições de risco, ela pode estar recebendo por uma questão de uma convenção, de um acordo coletivo entre sindicato e empregador. Né, o empregado, olha, eu quero manter esse benefício aqui, mas eu vou ficar no sindicato, ou eu vou ficar na rua, eu vou ficar no escritório, mas eu quero, né, manter. Então, a partir de 97, existe a necessidade de apresentação de um laudo e a Previdência, a legislação falando, ela passou a exigir a exposição de modo habitual, permanente, não ocasional nem intermitente. Ou seja, trabalhador, não basta receber o adicional de salubridade, não basta receber o adicional de periculosidade, porque a lei trabalhista é uma lei autônoma, uma ciência autônoma, e que ela pode assegurar o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade, mesmo a pessoa não trabalhando de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. São muitas informações e eu vou tentar deixá-las mais claras. O Fernando Henrique, ele disse o seguinte, olha, foi naquela época que ele foi infeliz, assim, teve um comentário infeliz que ele falou, quem aposenta cedo é vagabundo e tal. Isso ficou conhecido no Brasil inteiro. Né? Eu, obviamente, eu achei que não foi uma declaração ali, mas foi uma declaração infeliz dele, porque realmente tinha pessoas aposentando com 43 anos, 44 anos, enfim.
Então, nós não podemos dizer que ele estava todo errado, porque tinha alguns privilégios, sim, tinha muitas categorias que não tinha exposição a nada e estava lá enfiado. Enquanto a outras atividades, por exemplo, o lixeiro, aquele que lida com agente biológico no seu dia a dia, não era contemplado, ele não era especial. Assim, o engenheiro civil, lá, escritório, projetista, ele era especial. E o lixeiro não era. Então, é uma coisa assim... O Gari não era. Hoje ele é. Hoje ele é, desde que ele apresente um laudo e comprove que ele está exposto, porque só o fato de ser Gari também não é. Ou seja, o Fernando Henrique ele acabou com o que se chamava de enquadramento por categoria, tá? Porque a categoria era um grande lobby. O cara chegava lá no Congresso, ó, bancada, sei lá, da bala, pronto. Todo mundo que anda com arma e munição aí vai ter dinheiro, vai ter aposentadoria. Então era um verdadeiro lobby, né? Então quem tinha lobby no Congresso conseguia, ou no Executivo, conseguia inserir a sua categoria, quem não tinha e estava exposto não conseguia aposentar. Eu fiz um levantamento, e esse levantamento eu venho atualizando ele há mais de 20 anos, que eu atualizei, o primeiro levantamento foi feito em 2003, e eu apresentei num congresso da LTR, que hoje tem congresso para todos os gostos, tudo é congresso brasileiro. Mas naquela época nós tínhamos 2 congressos só. Aliás, só um congresso no Brasil de Previdência Social que era promovido pela LTR, editora, lá em São Paulo, no Centro de Convenções e Bolsas. E eu apresentei, naquela ocasião, uma tese de explicação sobre a aposentadoria especial, uma prestação em extinção. E apresentei dados da própria Previdência que o pessoal da Previdência que estava lá não sabiam. Os dados eram deles, mas eles não sabiam, porque eu fico olhando, né? Mas eu fui fuçar. E só para os senhores terem uma ideia, e as senhoras também, até 1995 eram concedidas no Brasil 45 mil aposentadorias especiais no regime geral. A aposentadoria especial no serviço público não tinha de jeito nenhum, surgiu depois com o mandado de injunção, bem recente agora, nos últimos 10 anos. Lá em 95 não se falava em aposentadoria para nenhum servidor. Bom, depois que o Fernando Henrique ele viu esses números, ele falou, opa, peraí, tem coisa muito errada, 400, 500 mil aposentadoria ano. Ele fez uma modificação na legislação e esse número, em 2003, logo que no primeiro ano do governo Lula, estava em 453 ou 473 aposentadorias em todo o Brasil. Ou seja, saiu de 45 mil aposentadorias e veio para 473 ou 453, se não me falha a memória. Ou seja, as aposentadorias especiais no Brasil sumiram, desapareceram. E eu falei, é aqui então que eu vou atuar, porque se ela está na Constituição, se tem lei, e se tem barulho nos ambientes de trabalho, por que essas pessoas não estão aposentando? A minha história começou aí, eu comecei a rodar o Brasil inteiro, não tinha aposentadoria, onde eu chegava eu fazia chover, né? Vamos dizer assim, lá no berço automobilístico, né, de São Bernardo do Campo, Pará, Maranhão, tudo quanto é lugar eu ia. Tinha mineração, siderurgia e indústria automobilística, eu estava junto. Indústria de energia também. E ali eu comecei a buscar a via judicial. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, eu fui demonstrando que aquele benefício ainda existia na Constituição e que a eletricidade continuava matando, mesmo depois de 97, que o risco de morte para quem trabalha nas frentes, né, o segurança, o oficial de justiça, então vamos para falar da categoria dos senhores, né, que entra dentro de um toda cidade tem um bairro que é um bairro que você tem que entrar escoltado, né, assim, toda cidade tem esse bairro, né, uma favela, não sei, né, você tem que pedir autorização para o bandido, para entrar, é uma confusão danada. Então como que você, por exemplo, oficial de justiça vai chegar lá num... Eu estou falando favela aqui porque favela é muito conhecida e tal, mas você chega num ambiente extremamente perigoso, que você já é recebido com pessoas fortemente armadas, que são os olheiros, né, que é falado assim, né, e de repente você fala, olha, eu tenho que citar uma pessoa, ou entrar na casa dela, eu tenho que penhorar algum bem dela, que mora lá em cima, assim. O chefe. E o cidadão aqui é o fulano de tal. O chefe do crime, eu tenho que citar ele aqui, assim. Pensa que é uma atividade, se a gente for comparar agora até com a atividade do mineiro do subsolo, é muito mais perigosa do que a do mineiro do subsolo, porque a do mineiro do subsolo ainda tem tudo lá na proteção, né? Tem uma engenharia de segurança, tá segurando o choco, as paredes, né? Agora, quem que vai segurar
uma munição, uma bala perdida que vem naquele morro, né? Porque está entrando um agente do Estado, né? O oficial de justiça, eles veem o oficial de justiça como um policial, como um juiz, como um promotor, como uma coisa ruim, vamos dizer assim, né? Nossa, o que esse homem veio fazer aqui, né? É um agente do Estado. Então, para ser recebido ali a bala, né? E eu acredito que os senhores e as senhoras tenham dados de acidente de trabalho, né, que é o acidente de trabalho que traz a estatística, que gera, que fomenta a aposentadoria especial, porque eu não tenho esses dados, eu não sei se os senhores também têm, mas assim, eu não tenho. Mas eu acredito que deve ter muitos colegas, né, que já perderam a vida e infelizmente continuam perdendo a vida, talvez não, né, não tão grande como era no passado. Assaltados, tudo acontece, né, na atividade dos senhores. Então vejam que tem que ter toda uma destreza, tem que ter tudo isso, tem que ser levado em consideração, e esses dados é o que fomentam, o que leva o regime geral de previdência social a fixar o tempo mínimo, o tempo de contribuição, no caso de 25 anos. Porque, veja bem, vamos pensar aqui nos senhores oficiais de justiça, né? Tem que carregar uma arma, penso eu, se você tem que trabalhar armado, né? Penso eu, pode ser que algum oficial não trabalhe, não sei. Por convicção religiosa, não sei, não trabalha armado. Mas tem que se apressar, se houver ali uma agressão física, tem que sair correndo, tem que fugir. Então tem que estar numa condição física boa, né? Como um policial mesmo. Não tem como um policial trabalhar se ele não tiver uma mobilidade boa. Então, né, não à toa que os concursos, né, eles já trazem ali né, os requisitos. E algumas pessoas às vezes criticam, mas requisito, não pode ter peso acima de tanto. E se a gente for pensar no policial correndo atrás de um bandido, se ele, né, realmente ele não tiver condições físicas, ele não vai atingir ali, cumprir o seu dever. E o oficial de justiça não é diferente. Então, assim, vamos lá. Caminhando. O Superior Tribunal de Justiça, depois de praticamente 25 anos, praticamente 30 anos, ele veio dizer o seguinte: olha, a atividade do vigilante, do profissional da área de saúde, continua sendo de risco à integridade física, continua matando. O eletricitário continua morrendo. Então, essas atividades têm sim direito à aposentadoria especial de 25 anos. O tema agora foi levado para o Supremo, por conta da ministra a Suzete Magalhães ter citado no seu voto dispositivos constitucionais. O ministro Nunes Marques entendeu, então, que a competência era do Supremo Tribunal Federal, e eles vão analisar agora sobre a ótica do artigo 201 na redação anterior à emenda constitucional e na redação atual, se ainda permanece esse direito. Bom, já chegando aqui na emenda constitucional número 103, que trouxe alteração, e no artigo 40, que interessa os senhores e as senhoras, ele vedou ali expressamente o reconhecimento de contrato de tempo diferenciado para categorias. Então ele trouxe até, né, obviamente aí a gente tem que consultar a Constituição, mas ele trouxe lá no artigo 40, que é o que interessa aos senhores, ele trouxe no artigo 40, parágrafo 4º, que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, no caso aí o Estado do Maranhão, uma idade e tempo de contribuição diferenciados, ou seja, é a famosa aposentadoria especial, né, com uma contagem reduzida, obviamente, uma idade reduzida também. E veja que a idade aqui, então, o que decidir lá vai valer aqui para essa questão da idade, porque se o STF decidir na ADI, que é o tema aqui dessa live, que é incompatível com a aposentadoria especial, por óbvio, essas idades todas que estão também previstas no parágrafo 4º aqui, ela cai por terra. Mas aqui eles restringiram, veja bem, e aí do meu ponto de vista existe aí uma inconstitucionalidade, porque passou a tratar de modo diferente somente algumas categorias, como se fosse possível ao constituinte derivado, ou seja,
o constituinte, o parlamentar, conhecer todas as atividades de risco do país. Se nem o legislador ordinário consegue, e ele delega para o decreto, porque o decreto está mais próximo do Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho está mais próximo do trabalhador para saber qual atividade é ou não de risco, qual atividade é merecida a jubilar, aposentar com tempo precoce. Eu acho que aqui eles avançaram. Se eles estavam querendo desconstitucionalizar a Previdência, aqui eles cometeram um deslize que é passível depois de uma interpretação conforme a Constituição para derrubar essa idade mínima, por arrastamento, né? Arrastar aqui essa questão dessa idade mínima, e aí os entes federativos não exigirem, quando for tipo uma aposentadoria, um contágio diferenciado. Então veja que o tema ADI 6309, que foi proposta, que tem como autora a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores, a princípio um oficial de justiça poderia pensar, bom, mas o que esse tema, por que nós não... Esse tema nem interessa sim. O que decidir lá vai beneficiar aqui, pelo menos no quesito idade. Quanto à questão de restringir para a gente beneficiar a gente... Pois então, vamos lá. 3 perguntas. Participações do público. Graças a Deus, nossa live hoje está sendo um sucesso absoluto, né? E olha que o nosso segundo convidado já está aqui nos assistindo, né? Está no chat, mas ainda não entrou para participar efetivamente do debate conosco, o nosso companheiro Reginaldo. Mas, enfim, um colega aqui, um internauta, nos pergunta sobre os frentistas, né, os funcionários dos postos de gasolina, postos de combustíveis. Né, a situação deles é uma situação de exposição a condições insalubres de trabalho, eles têm direito à aposentadoria especial? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Alguém é frentista durante 5 anos, 10 anos, depois mudou de categoria, né, conseguiu um outro emprego que não está sujeito às mesmas condições de trabalho quando era frentista. Tornou-se, por exemplo, professor da rede municipal da cidade dele. O tempo de contribuição para evidenciar e as condições de trabalho de frentista garantem a ele o direito de se aposentar pelo sistema da aposentadoria especial, mesmo ele não sendo mais frentista, sendo agora professor, né? A segunda pergunta. A terceira, por que a ADIM 6309 foi ajuizada? Onde é que ela entra nesse debate? Então vamos lá, os frentistas. Ok, vamos falar do frentista. Se o frentista contar com 25 anos de trabalho, até a emenda constitucional número 103 de 2019, ou seja, até novembro de 2019, ele aposenta sem necessidade de idade mínima. Por quê? Porque o risco de explosão do ambiente no qual ele está inserido ali, e então pode ser tão gerente do posto de gasolina, desde que ele esteja naquele raio de explosão, né, que caso houver uma explosão, e também porque ele está exposto a um outro agente, que é o agente químico, oh meu Deus, fugiu aqui agora. Eu acho que ainda na composição ali do combustível, me fugiu aqui agora, que é aquele cancerígeno, me fugiu aqui agora. Na hora que ele passa o benzeno dos carros. O benzeno. O benzeno ele é considerado cancerígeno. Muito demais. Segundo a Fundacentro, especialistas da Fundacentro, nós, e aqui fica agora a utilidade pública, né? Nós devemos evitar descer dos nossos veículos na hora do abastecimento e fechar as janelas, os vidros, para não termos aquele contato com aquele cheirinho que muita gente sente até bem, né? Acha gostoso aquele cheirinho da gasolina, mas não é bom nada, porque essa exposição intermitente o risco de contrair, de alterar as células e contrair o câncer é muitíssimo alto, segundo aí especialistas em saúde do trabalhador da Fundacentro. Tanto é que foi proibido aquela questão dos frentistas antigamente, colocavam um paninho aqui para enxugar, na hora que eles abasteciam o carro, eles colocavam um paninho e ficava muito próximo ali do nariz, e eles não podem usar aquilo. Eles têm que usar bota, têm que usar óculos, têm que usar máscara, mas eu confesso que eu nunca fui, com exceção de um posto de gasolina lá na cidade de Contagem, que eu vi um trabalhador usando óculos, mas não máscara. Mas na grande maioria dos postos de gasolina pelo Brasil, nós não vemos ninguém usando máscara, nem óculos,
né, aquela máscara facial. Então, assim, todos eles, né, estão num risco muito iminente ali de contrair uma doença. E, geralmente, essa doença, como a doença, né, do asbesto, do amianto, ela ocorre depois de 20, 30 anos. Né? Já tem até decisão do TST, saiu um pouquinho fora, mas só para comentar, que fala que não corre a prescrição, nesse caso, a decadência bienal lá para a propositura de ação para pedir indenização pela doença e tratamento de saúde, mesmo a doença tendo surgido depois de 30 anos, porque a doença ela surge realmente depois de longo tempo de exposição, 10, 15, 20, 30 anos. Então, depois de 30 anos, tanto é verdade que uma empresa de mineração no Brasil, ela propôs para todos os trabalhadores que já tinham trabalhado para ela, que já tinham encerrado o vínculo há 30 anos, há mais de 3 décadas, enviou carta com proposta de acordo, para que eles nunca propusessem uma ação de indenização contra a empresa. Porque a empresa já sabia que aquelas pessoas, a probabilidade de contrair um câncer e morrer pela doença do amianto era grave. Bom, enfim. Se esse frentista ele não trabalhou os 25 anos e depois ele trabalhou só 10 anos ou 5 anos, vamos colocar que ele trabalhou 10. Depois ele prestou concurso, hoje ele é um oficial de justiça, ele é um juiz, ele é um promotor, seja lá o que ele for, professor, ele pode converter esse tempo, né, nós temos uma súmula vinculante, ele pode converter esse tempo lá no regime geral e trazer uma certidão para o regime próprio, ao invés de 10 anos de frentista, ele traz 14, ele ganha 40. No caso da mulher, ganha 20. Aí, às vezes, a mulher, poxa, mas como assim nós ganhamos menos? É porque a aposentadoria da mulher, né, a pessoa do sexo feminino, tem uma redução de 5 anos no tempo de contribuição, quando a aposentadoria é comum. Então, o fator é 20. Então, uma mulher que trabalhou 10 anos como frentista, ela leva 12 anos para o regime próprio. Se for um homem, ele leva 14. Porém, o homem terá que ter 35 e a mulher terá que ter 30. Ficou respondida essa pergunta? Será que ficou claro? Às vezes eu falo bem rápido e às vezes ajudou bastante, mas a gente precisa debater mais para se familiarizar mais com o tema. É um tema muito vasto, mas ajudou bastante. Aí, mas enfim, essa pessoa ela não consegue se aposentar pelo critério da aposentadoria especial. É uma situação híbrida, não é isso? Ela só consegue se ela for, por exemplo, para o regime próprio e seguir trabalhando lá numa área de risco. Então vamos imaginar esse frentista, ele saiu do regime da iniciativa privada, ele passou num concurso, sei lá, ele trabalha como vigilante hoje no Serviço Federal. E aí ele contribuiu mais 15 anos, ele pode pegar uns 15 do Serviço Público e mais 10 de frentista, somar e aposentar com 25 anos, sim. Agora, se ele veio seja para a iniciativa privada ou para o serviço público, numa área comum, o que ele pode fazer é elevar o tempo dele convertendo, que é especial, que nós chamamos de especial, esse tempo de frentista, para tempo comum, com um acréscimo de 40%. Então, se ele tinha 10 anos, lá na iniciativa privada, ele traz 14 para o regime próprio e depois ele preenche o requisito aqui no regime próprio. Ou seja, ele utiliza esse tempo de contribuição para a aposentadoria, né? Apenas com o diferencial desse percentual de 40% no caso dos homens e de 100% das mulheres, é isso? 20% no caso das mulheres. Se fosse uma mulher, traria, ao invés de 10, ela ganharia 2 anos. No homem, ele ganha 40%. O homem ganha 40% e a mulher 20%. É porque a mulher aposenta com 30% e o homem com 35%. Por isso que tem essa... Se você pegar 25 anos vezes 40%, vai para 35%, tá? Bom, só para arrematar aqui. Hoje, esse frentista consegue aposentar especial? Sim, desde que ele tenha 60 anos também. Esse é o motivo dessa ADI. Essa ADI, ADIM, proposta pela CNPI, na qual eu sou o patrono, o que eu peço, eles são três pedidos, né? A declaração da inconstitucionalidade do requisito etário, porque nunca existiu antes na legislação ordinária e nem na constitucional, para a aposentadoria especial, porque ele é incompatível, porque se a aposentadoria especial existe justamente para retirada do trabalhador do ambiente de risco, como exigir uma idade mínima, por óbvio você vai forçá-lo a seguir trabalhando naquele ambiente de risco. E aí vai contra diversos preceitos fundamentais
dentre eles o da dignidade da pessoa humana, que é uma cláusula pétrea, tá? O princípio da isonomia também, de tratar os iguais com as suas igualdades, os desiguais com as suas desigualdades, o artigo 7º da Constituição, inciso 22, né, do ambiente livre de risco. Então nós conseguimos, a CNTI conseguiu demonstrar isso muito bem na ação, tanto é verdade que o eminente ministro Edson Fachin, ele abriu a divergência e votou pela procedência total, não é comum você ter uma procedência total de todos os pedidos que você faz numa ação, tá? E a ministra Rosa, que é a ministra presidente da Corte, ela acompanhou a divergência também. Então vamos dizer assim, aí nós estamos com 2-2, 2 votos contra e 2 votos a favor. Como vai para o plenário ordinário, plenário presencial físico, fica tudo 0-0 de novo, novamente, ali tem o direito ali de sustentação oral, eu vou lá fazer essa sustentação oral, e ali recomeça os votos, e aqueles que votaram contra podem votar a favor, que é o que nós esperamos, pelo método do ministro relator, Barroso, e quem votou a favor também pode vir votar contra também, julgar improcedente agora essa ação. Então a ideia é que esse frentista, esse vigilante, eles cumpram tão somente os 25 anos. E aí, no caso dos senhores, que hoje não tem uma previsão na Constituição, mas a Constituição ela deixou, vamos dizer assim, uma abertura para que vocês busquem lá na legislação, lá na Assembleia, né, estadual, uma legislação complementar para incluir a categoria dos senhores. Por analogia, por questão de isonomia também. Olha, a gente sempre tem que espelhar e sempre tem que tomar como exemplo. Eu tomo como exemplo aqui. Pois não. Aí, doutor, justamente uma pergunta que eu acho que interessa, principalmente a nós, oficiais de justiça, que estamos patrocinando essa live, brilhantíssima com a sua participação, e do nosso companheiro Reginaldo, que está aqui nos bastidores mandando perguntas, fazendo sugestões de chat. Mas, enfim, a pergunta que eu faço é, uma categoria, não precisa ser oficial de justiça, pode ser uma outra categoria, né, de trabalhadores, onde há indícios de condições especiais de trabalho, salubridade, periculosidade, contínua, não intermitente, enfim, mas que na legislação ordinária, na legislação, seja nacional, categoria nacional ou de âmbito local, uma categoria estadual, por exemplo, ou até municipal, guardas municipais, por exemplo, né? E não há uma legislação específica, explicitamente prevendo a aposentadoria especial para esses trabalhadores, seja no setor público, setor privado. Como essas pessoas, como esses indivíduos podem postular o direito, na hora da aposentadoria, de se aposentar pelas condições especiais de trabalho. Nós, por exemplo, um caso concreto aqui dos oficiais de justiça do Maranhão, nós somos do Supremo Tribunal Federal, por um mandato de junção, foi reconhecido o direito dos oficiais de justiça, terem os seus pedidos de aposentadoria especial serem apreciados pelo administrador público, pela administração do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pelo Tribunal de Contas, mas não é explícito, não é taxativo. Vocês têm direito à aposentadoria especial, talvez por conta dessas alterações todas da legislação previdenciária brasileira. Mas o que o senhor diria para nós? O senhor disse que podemos ir na Assembleia Legislativa. O que um deputado estadual pode fazer? Não haveria o risco de depois um projeto de lei, uma emenda à Constituição do Estado, iniciativa de um deputado estadual ser considerada inconstitucional por vício de iniciativa legislativa, enfim, né? São várias questões que estão agora postas na mesa para a sua brilhante participação, muito rica e muito satisfatória. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando estão muito felizes, satisfeitos pela nossa live de hoje. Ok. Bom, nós temos a jurisdição constitucional, isso que a CNTI foi fazer, foi buscar a jurisdição constitucional. Então nós ingressamos, nós fomos direto para o Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos ter começado na base, na primeira instância, depois na segunda, e subir para o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior, guardião da legislação constitucional, e depois até o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu desligar aqui que alguém tocou aqui, peraí. Bom, neste caso dos senhores, veja que nós temos lá o artigo 4º
o artigo 4º do parágrafo 40, né, da Constituição, que trouxe ali a possibilidade de uma lei, de ser estabelecida uma lei complementar pelo ente federativo. Se o ente federativo, ele não, embora eles vieram restringir aqui, agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policiais de órgãos, de que trata o inciso 4º do caput do artigo 51, que está aqui, polícia e tal, e aí não contemplou os senhores. Se eles não regulamentarem, e geralmente demora-se, existe uma omissão legislativa, pode-se, sim, ingressar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou mesmo um mandado de injunção, e ali buscar o reconhecimento de forçar o ente federativo a legislar, fixando-se o Supremo Tribunal Federal um prazo para que ele legislem sobre esse tema. Em não legislando, buscar esse direito que está na Constituição, aí você teria, porque a Constituição Federal, ela tem eficácia plena, ela não é de eficácia contida, embora que poderão ser estabelecidos por lei complementar, a contagem diferenciada, o risco, o legislador constituinte, ele falou, olha, aqui não precisa ter fonte de custeio adicional, não precisa ter nada. Aqui tem eficácia, aqui tem vigência plena, não é contida, não é aquela que você depende de uma lei complementar. Então, os oficiais da Justiça podem, no primeiro momento, provocarem a administração pública. A administração pública não pode fazer aquilo que não está prescrito em lei, então vai vir um parecer, né, do jurídico do Estado, do regime próprio, falando, olha, nós não podemos reconhecer, de acordo com o artigo 40, parágrafo 4º, porque não houve regulamentação, não tem lei específica complementar do Estado, e os únicos agentes que poderiam, agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial de órgãos que tratam o inciso 4º. Bom, os senhores não estão contemplados, beleza. Ok, tudo que precisava. Agora tem interesse de agir. Vai para o Poder Judiciário local, mandado de segurança, o juiz vai lá, olha, eu não estou vendo a subsunção, não estou vendo uma norma que resguarde aqui, que agasalhe aquilo que você está me pedindo aqui, eu, Estado, juiz, eu não vejo uma norma para contemplar aqui o seu direito à aposentadoria com tempo reduzido, e muito menos com sem idade mínima, então eu vou negar a segurança. Ou não, ou você encontra um magistrado que dê a segurança, faça uma interpretação conforme a Constituição e declare o direito. Bom, vamos imaginar aqui que ele denegou a segurança, você vai recorrer para o Tribunal de Justiça, ou que deu a segurança, você passa a receber, mas existe um risco, né? Depois aquela segurança cair, você ter que voltar àquela situação anterior, devolução de dinheiro, aí você já saiu do cargo, vai sair para um risco a questão das liminares, que elas podem ser revertidas no futuro e depois, inclusive, com a devolução de valores para o erário público. Mas, bom, essa provocação vai fazer com que o Superior Tribunal de Justiça atraia a competência para ele, que hoje existe um filtro, para uniformizar se os oficiais de justiça eles têm ou não direito à contagem diferenciada, a famosa aposentadoria especial. Então, o Superior Tribunal de Justiça já tem lá a tese do 1031, vão chegar à conclusão que o oficial de justiça anda armado como um agente de segurança, está exposto aos mesmos riscos e, portanto, de acordo com a isonomia, não faz sentido o oficial de justiça não ser contemplado. Bom, vem o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral do Estado, obviamente, vai levar para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal pode receber ali aquele recurso ou não, se não receber é uma benção, se, né, fixa aquela tese ali, quem transita em julgado, quem tiver aposentadoria com processo com trânsito em julgado, vai ficar feliz pro resto da vida, ainda que futuramente venha a ser declarada a inconstitucionalidade do direito à aposentadoria do oficial de justiça, porque o Supremo depois ele faz aquelas modulações do efeito, né, da coisa, pela questão de segurança jurídica, quem conseguiu, né, eu trago como exemplo aqui um caso passado recente, desde a aposentação, as pessoas se aposentavam, continuavam na ativa, contribuíam para a Previdência, ia para o Poder Judiciário para pedir, olha, eu quero desaposentar e aposentar imediatamente, porque agora, ao invés de 35, eu tenho 45 anos. Então, a pessoa que ganhava salário mínimo pulava lá para 6, 7 mil reais. Bom, chegou no Supremo Tribunal Federal, a diferença de 2 votos, declararam inconstitucionalidade por ausência de lei sobre a desaposentação, cassou aquela decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, que era irrepresentativo de controvérsia. Quando a gente fala representativo de controvérsia, é uma decisão erga omnes, que vale para todo, né, o país. E aí o que aconteceu? Eles modularam o efeito. Olha, por questão de segurança jurídica,
Quem desaposentou e já teve o trânsito julgado, não tem que devolver, pode continuar recebendo o benefício da aposentadoria. Então, assim, o Poder Judiciário ele tem muito disso. Se você vai provocando, primeiro tem que provocar. Eu sempre brinco, né? E aqui, usando no próprio aula, né? Palavras, né? Para facilitar, água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura, o Poder Judiciário tem que ser provocado, ele tem que entender que a atividade do senhor é uma atividade de risco. Até encontrar um magistrado que vai falar, olha, eu vou fazer a subsunção aqui, esse parágrafo 4º, ele pode ser aplicado, que ele já tem eficácia imediata, e eu vou considerar eles aqui, por analogia, como um agente penitenciário, como um agente socioeducativo, porque o agente socioeducativo ele está exposto lá com aqueles, né, com os educandos, e o oficial de justiça não está só com os educandos, está com o criminoso e a periculosidade. Então, né, quem pode mais, pode menos. Se o agente socioeducativo pode aposentar com tempo diferenciado, por questão de justiça, de isonomia, tratados iguais com as suas igualdades, eu vou reconhecer o direito aqui com base no parágrafo 4º. E não com base no parágrafo aqui no caput, e não com base na categoria, que fique bem claro, não é categoria. Categoria, né, olha, vem um outro inciso aqui, ó, parágrafo 4º, a linha C. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Engraçado que, olha, tanto que o legislador constituinte originário, isso significa que vocês tiveram uma boa representação lá na discussão da emenda constitucional número 103. Um lobby, vamos dizer assim, vocês conseguiram o que os trabalhadores da iniciativa privada não conseguiram. Vocês conseguiram trazer algumas categorias expressas, agente penitenciário, agente socioeducativo, de policiais, dos órgãos que tratam do inciso 4º, do 51, inciso 8º, do 52 e inciso do 1 a 4 do 144, né? Mas logo embaixo eles falam, olha, é vedado, proibido o enquadramento por categoria. Mas eles acabaram de enquadrar 3 ali em cima, ali por categoria, entende? Isso eles não fizeram lá no regime geral. Mas no regime geral, como estava assodado a questão da aprovação da emenda constitucional, um desejo, né, do governo, dos governos anteriores, o mercado financeiro, né, doido para haver uma aprovação, né, eles aprovaram, e para não haver discussão e tal, eles aprovaram o seguinte, olha, nós vamos tratar dessa questão de agentes com risco à integridade lá numa lei complementar, que é a Lei 245, que está em votação, né, que já teve votação lá na Câmara dos Deputados, e que também vai servir como protótipo para as Assembleias Legislativas dos Estados e também para as câmaras municipais. Porque nós temos uma Constituição. Por que eu digo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando ele aplicou no mandato de injunção, ele falou, olha, como existe uma omissão do legislador em regulamentar a aposentadoria especial dos trabalhadores de área de risco, seja de periculosidade, seja de agente nocivo, como existe uma omissão, aplica-se as regras do regime geral, ok? Não foi assim que o Supremo fez? E ele falou, aplica-se as regras do regime geral. Então, o regime geral, naquilo que for bom, vai beneficiar os senhores aqui, embora os senhores tenham um regramento específico, um tratamento específico na Constituição. Mais uma vez, que vai depender de um decreto, de uma lei complementar, que pode acontecer daqui a 6 meses, pode acontecer nunca. Ou pode acontecer com uma força, né, uma iniciativa dos senhores, de convencer os parlamentares de que a categoria dos senhores se enquadra ali por similaridade a de agente penitenciário, de agente socioeducativo. Estando na lei, né, estadual, se torna muito mais fácil a concessão da aposentadoria, por óbvio, porque o próprio ente, o próprio Estado, na hora que o senhor for fazer o requerimento, ele vai deferir. E não constando pelo princípio da legalidade, o Estado, o agente público não pode fazer aquilo que não está na lei, ele não vai fazer. Ele vai fazer o quê? Lavo minhas mãos e vou submeter isso aqui ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, então, caberá fazer a interpretação partindo da lei maior. Então, assim, eu vejo uma luz no fundo do túnel para a categoria dos senhores, de oficiais, né, e oficiais de justiça, porque os senhores estão, sim, expostos ao risco a todo momento, né? Pode ser que
Não sei, pode ser que no futuro os senhores não tenham mais que sair nas ruas, vai ser tudo de forma eletrônica, não sei se isso um dia será possível, mas eu acredito que sim. Aí tudo bem, aí uma aposentadoria especial, né, não fará mais sentido. Mas hoje os senhores têm muito o que buscar, sim, na Constituição. Então contem aí torçam pela procedência da ADI 6309 e do tema 1209 também, porque eles vão ter que enfrentar o Supremo Tribunal, o eminente ministro Nunes Marques. Ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, e como ele foi nomeado, todo mundo ficou, e caiu com o eminente ministro Nunes Marques, acabou. Aí ele vai votar, né, se o Bolsonaro que fez essa bagunça toda, ele não vai desfazer o que o Bolsonaro fez, né, porque foi o Bolsonaro que ele foi. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que ele está lá na independência dele, que ele vai julgar como magistrado, como tem que ser, como homem público, né, com a sua independência, e ele vai julgar de acordo com o direito e manter essa tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que vai ajudá-los também, porque aqui, né, não é possível, olha, quem trabalha com os agentes de segurança, quem trabalha com arma ou sem arma de fogo, está exposto ao risco de morte, o risco de uma agressão física, porque dependendo do cidadão que agredir, né, o oficial de justiça, de repente o cara é um cara que luta em jiu-jitsu aí, não precisa nem de uma arma, um golpe só, ele tira a vida do trabalhador. Mas eu fico aqui à vontade, eu vou falando. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa da comunidade, o Claudino Lima. Ele pergunta o seguinte: um homem que completou 35 anos de contribuição antes da reforma em 2019 tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição sem exigência de idade mínima? Sim, ele tem direito à aposentadoria, sim, sem a exigência da idade mínima, tá? E no caso, o trabalhador que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição comum, que é o caso aqui do internauta que está fazendo a pergunta, ainda que ele não comprove os 35 anos lá na emenda constitucional, então, vamos supor que ele contava só com 33 anos de tempo de contribuição. Nós temos 4 regras de transição. Ele pode contribuir o tempo faltante, que no caso 33 seriam 2 anos a mais de contribuição, estava faltando 2, ele paga 50%, ou seja, ao invés de 2 anos, ele contribui 36 anos e aposenta, com a incidência do fator, tem uma reduçãozinha no valor da aposentadoria. Agora, se ele contribuir 100% e tiver estabelecido aí tem que ter uma idade mínima, porque tem uma questão de pontuação, aí ele consegue pegar 100%, ou seja, uma aposentadoria sem incidência do fator. Quem fez a pergunta aqui, eu tô com um problema aqui no olho aqui, tá vermelho, desculpa. Quem fez essa pergunta está numa situação melhor do que aquele trabalhador que exerce atividade numa mineração. Porque o da mineração, o Congresso, sem querer, eu sempre falo que foi sem querer, porque foi, que lá nós temos bons congressistas, mas sem querer eles colocaram uma situação ruim para quem trabalha em ambiente de risco, porque não deixou essa possibilidade da pessoa contribuir com um pedágio de 50% ou 100% para aposentar, ou seja, a pessoa vai ter que aguardar uma idade mínima aí, que segundo a lei complementar será mantida em 60 anos. Doutor Fernando, eu queria agradecer a sua participação muito elucidativa, inclusive agradecer a participação de todas as pessoas, de todas as categorias, e em particular os meus colegas oficiais de justiça, membros e sócios da nossa associação, a OJ Maranhão, que estão nos prestigiando a noite de hoje nessa live muito importante sobre o tema aposentadoria especial e a ADIM 6309. Mas eu gostaria de ser ousado, ser audacioso e tomar a liberdade de fazer um convite para retornar a este mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário na próxima terça-feira. Por quê? Se o senhor tiver agenda disponível, né? Porque nós aqui do Maranhão, o Ministério da Justiça do Maranhão, conseguimos, através do nosso sindicato, alguns anos atrás, um mandado de junção, número 2152, que foi julgado procedente por parte do Supremo Tribunal Federal. O nosso relator foi o ministro Celso de Mello, já aposentado,
e nós gostaríamos da sua ajuda para entender como essa decisão pode nos auxiliar a fazer com que esta vitória no Supremo Tribunal se torne uma vitória material na hora desses servidores da Oficial de Justiça pleitearem a sua aposentadoria, exercer o direito da aposentadoria em condições especiais, certo? E certamente nós não fomos a única categoria de trabalhadores no Brasil que conseguiu uma decisão dessa natureza. Então, certamente o senhor, com sua experiência profissional, deve ter acompanhado já outras situações como essa, e como esses trabalhadores, através da sua entidade de classe, associações ou sindicatos, trabalharam nos seus legislativos para que isso pudesse avançar no sentido de garantir um direito desses trabalhadores, desses servidores, né, conseguirem a aposentadoria especial, serem beneficiários da aposentadoria especial. Então, eu queria, humildemente, lhe fazer esse convite, se a sua agenda estiver disponível na próxima terça-feira, às 8 da noite. Ok. Eu confirmarei, eu tenho uma viagem no dia 20 agora, né, hoje é 18, depois de amanhã, e retorno no dia 26. Mas eu posso verificar e ver se existe a possibilidade, né, por questões de rede de comunicação, internet e tal, se tem uma internet boa, para que eu faça de onde eu estiver. E eu vendo essa possibilidade da questão da internet, será um prazer, sim, para poder explicar, né, e eu sei que encaminhou para o final, mas para poder explicar que essa questão do mandado de injunção, os ministros, eles não entraram no mérito, eles simplesmente falaram, olha lá, aplica o regime geral, né, na ausência de uma legislação complementar. E aí nós vamos ter, então, uma análise por parte do Estado, do regime próprio de previdência dos senhores, que terá que olhar a legislação antes e depois da emenda constitucional. Para aqueles que já preencheram os requisitos até a emenda constitucional, tem exigência de idade mínima, fazendo ali a equiparação, né, por analogia aos profissionais da área de segurança, que é o tema 1031 do Superior Tribunal de Justiça, o atual tema 1209, tá? Que muito em breve também acredito que será colocado. No Supremo Tribunal Federal eu sou o patrono desse tema lá, dessa ação, tá? E que é um recurso extraordinário, e ali eu fiz a sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, e eu nem gostaria que ele fosse julgado agora junto com a ADI, porque assim, no Poder Judiciário, assim como no Congresso, assim como na Assembleia Legislativa, tem que chegar meio que devagar, porque se colocar muita coisa junto assim, eles assustam, sabe? Eles acreditam que vai abrir a porteira e tal, mas eu acredito, né, só só pela experiência que nós consigamos, né, levar esse julgamento aí ainda esse ano, do tema 1209. Agora nós temos aí umas mudanças, ministros chegando, a gente sempre espera, né, que é óbvio, os ministros são independentes, ninguém deve favor a ninguém, mas a gente espera que aqueles escolhidos agora, nomeados pelo presidente da República, que é um presidente do Partido dos Trabalhadores, tenha feito nomeação de ministro, obviamente, que, vamos dizer assim, compatível com os ideais, com as ideias do partido. Entenda bem, veja bem, não é que eles são partidários, o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu sou petista, não é isso. Mas a gente observa pelo histórico de julgamento da corte, desde a época de Sarney, que aqueles ministros que são colocados, que são nomeados, geralmente eles tendem a julgar, as decisões são parecidas mais ou menos com o governo que o nomeou. E não tem nada de errado nisso, é totalmente democrático, porque não é de se esperar, por exemplo, do presidente Lula, que ele nomeie um advogado empresarial que sempre defendeu o empresariado e sempre foi contra os direitos trabalhistas. Não é de se esperar que ele nomeie um ministro com essa posição. Agora, não é de se esperar também que um presidente da República, exemplo, o ex-presidente que deixou agora a presidência, agora o Bolsonaro, vamos dizer assim, da direita, vamos dizer assim, que não é da classe trabalhadora, e aqui, pelo amor de Deus, a gente não está entrando em questão de política, mas que ele venha, né, o Bolsonaro, nomear um advogado que é da CUT, ou da CNTI, não em hipótese nenhuma, entende?
em absoluto. Então, é natural que, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse um poder, que ele fosse nomear um ministro que, como o Nunes Marques, como o ministro André Mendonça, um outro ministro, sei lá, um advogado da área empresarial, e que certamente o voto seria contrário ali às pretensões da classe trabalhadora. Então, assim, nós temos uma ministra que está deixando a casa agora, a corte, que é a eminente ministra Rosa Weber. Ela tem uma história, o histórico dela lá da Justiça do Trabalho, no Rio Grande do Sul, então ela conhece a realidade trabalhadora, e se a gente for ver os votos que ela já proferiu em matérias de direito social, são votos que geralmente atenderam às pretensões da classe trabalhadora. Agora, se você pegar um outro ministro que não teve essa vocação da Justiça do Trabalho, um ministro mais, que advogou para iniciativa privada, no meio empresarial, você vai ver que os votos dele é um voto diferente daquilo que a classe trabalhadora queria. Então, assim, mais uma vez, não que o ministro Zanin, não que o ministro Dino, não sei, o Dino acho que até é do Maranhão, né? O ministro Dino da Justiça. Me parece que ele está bem cotado, né? Embora isso aí está só nos bastidores, mas me parece que ele pode ser o segundo ministro. Veja que, né? Aí conhece a realidade dos senhores, né? Ele foi governador, eles conhecem a realidade, os riscos, as mortes, que, né? Veja que, assim, penso eu aqui, entenda bem. Se entrar o ministro Dino lá, eu penso que para vocês é bom, entende? Tipo, porque ele conhece a realidade, né? Enfim. Agora, se entra o ministro lá que, né, pensa lá no ministro, por exemplo, vamos considerar aqui que o ministro Paulo Guedes fosse um jurista, um advogado. Aí nomeasse o ministro Paulo Guedes. Você acha que queria votar uma matéria que viesse a reconhecer o direito à aposentadoria especial dos oficiais de justiça? Eu, enquanto jurista, aqui entendo que não. Então não tem nada de errado, cada ministro cada ministro tem sua cabeça, cada ministro vota, cada ministro é um Supremo Tribunal Federal. Só que eu, por exemplo, estou numa expectativa muito grande com o ministro Zanin, que ele é um especialista, né, na área de direito empresarial e atua na defesa do ministro Lula na esfera criminal. Não é um ministro que veio do mundo da magistratura, envolvido com direitos sociais. Penso eu aqui que ele venha acompanhar, e se Deus quiser assim seja, a divergência do ministro Edson Fachin, e a CNTI vai ter mais essa vitória no Supremo Tribunal Federal. E, em breve, os senhores também, os oficiais de justiça e oficiais de justiça de todo o país. Doutor Fernando, eu queria lhe agradecer mais uma vez sua participação. Estamos encerrando nossa live de hoje. E, para concluir, uma pergunta final. Nós temos a DIN 6309 já em votação, em julgamento iniciado no Supremo Tribunal Federal. Pergunta derradeira. Quais os cenários que o senhor vislumbra para a classe trabalhadora na hipótese do êxito e do insucesso da DIN 6309? Quais são as consequências previdenciárias sociais que o senhor vislumbra na hipótese de perdermos o julgamento da DIN no Supremo e na hipótese de nós ganharmos? Eu vou começar pela improcedência. Se os pedidos forem julgados improcedentes, a questão da idade mínima, o Supremo declarar que é constitucional, não, sem sombra de dúvida, afirmo com todas as letras, escrevo, assino embaixo para quem quiser ouvir e ver e quiser discutir comigo, e eu provo, acabou a aposentadoria especial. Pode pegar o artigo 101 e jogar ele fora da Constituição. Joga fora. O artigo 40, pode jogar fora esse artigo aí. Acabou. Porque se a pessoa tiver que guardar a idade mínima, ela vai ter passado pela aposentadoria por tempo. A por tempo é melhor do que a especial. E a especial ainda impede a permanência na área de risco, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, no tema 709, no qual eu fui patrono também. Ok. Porque segundo ele, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele disse que a aposentadoria especial é uma presunção absoluta de incapacidade. Palavras não minha, do eminente ministro relator, Sua Excelência Dias Toffoli. Então, o Supremo estaria mudando a sua história, estaria não sendo coerente se ele agora dizer que o requisito etário é compatível com a Constituição, porque no passado recente, há 2 anos atrás, ele falou que o requisito etário não é compatível com a Constituição, né? Ao dizer que existe uma presunção absoluta de incapacidade, aspas, e fecho aspas, quando atinge 15, 20, 25 anos. Bom, é o fim também para as pessoas que estavam no sonho de aposentar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos,
porque iriam se utilizar aí da conversão de tempo especial para comum. Por quê? É aquela história do frentista. O trabalhador está lá na área de frentista hoje, exposto ao benzeno, a risco, tudo quanto é risco, ele iria ter que converter esse tempo especial em tempo comum. Não pode-se mais. E é um dos nossos pedidos. Então, o trabalhador que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição comum, ele também será prejudicado se essa DI for julgada improcedente. Agora, e a outra coisa é a questão do benefício, né, que nós estamos pedindo para que seja restabelecido o valor da aposentadoria especial como era até a emenda constitucional número 103. Porque até a emenda número 103, só para dar um exemplo para os senhores, um trabalhador da indústria, já que nós estamos falando da CNTI, vamos pegar aqui os trabalhadores lá do berço da indústria automobilística, que é a região do ABC, São Bernardo do Campo, Santo André, Jardim e Mauá, ali é R$6.000 que aposenta, 6.500, né? Hoje, com a nova Constituição, esse mesmo trabalhador aposenta com 2.800. Então, o prejuízo é triplo. Então, assim, é uma tragédia. Né? Pena que os trabalhadores ainda parece que não se atentaram. Né? A gente quer ajudar o trabalhador, às vezes o trabalhador não quer ser ajudado. Ser ajudado, quando eu digo, é divulgando o tema, fazendo plateia, porque é muito importante quando tem um assunto no Supremo Tribunal Federal, e os senhores sabem muito bem disso, tudo que é televisionado dá mais publicidade, e quando dá mais, que é a transparência do Estado Democrático de Direito, e os votos são mais longos, são mais explicados, mais fundamentados. Quando não existe uma discussão na sociedade, o Supremo, por óbvio, vai entender que, bom, eu acho que a sociedade concordou com isso aqui, ninguém está dando grito. Se não está dando grito, a gente vai desfazer alguma coisa do Congresso? Não, mantém isso aí. Bom, essa é a minha visão como jurista. Se a ADI for julgada procedente, a CNTI, e aí eu tenho que dizer aqui que o pai dessa aposentadoria, que convidou, e essa ação só existe por conta da CNTI, por conta do seu presidente, senhor Aprício, obviamente, mas por conta do doutor Reginaldo, que está aqui. Ponto. Ele sabe muito bem disso, tudo que ele vem fazendo, e eu até digo, os trabalhadores do Brasil têm que entender o que você faz por eles. Tá? No mínimo para receber uma oração, no mínimo, porque faz muito, né? Coloca dignidade, né? Traz dignidade. A aposentadoria, ela melhora a qualidade de vida, ela possibilita o pagamento de uma faculdade do filho, ela possibilita comprar um carro, comprar uma casa. Então, se não fosse as aposentadorias, nós não teríamos, o Brasil não teria crescido tanto em questão de direito imobiliário. Todas as cidades hoje do Brasil cresceram, né, territorialmente, expandiram, né? E se você for ver ali, 50% de todas aquelas pessoas que moram nesses bairros novos construíram suas casas com dinheiro oriundo das aposentadorias. Interessante isso, né? Se a ADI for julgada procedente, nossa, é uma alegria imensa. É mais faculdade, é mais alegria nas casas, é mais renda per capita, né, alegria dos prefeitos aí que vai ter mais renda, o comércio melhora a economia. E o melhor de tudo, não estraga a reforma da Previdência Social. Porque se essas pessoas não se aposentarem sem idade mínima, elas vão se adoecerem, vão morrerem por acidentes fatais, infelizmente. Nós temos aqui palavras do eminente ministro, ex-ministro Gabas, né? Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência, conhece profundamente a Previdência Social, porque é de dentro da casa, é de carreira, ele é um contador, né, de profissão, mas ele conhece de dentro e de fora. E ele já disse em uma live, né, com outro colega aí, sindicalista, que é o lá do Mato Grosso, o presidente é o Elvio, ele disse na live o seguinte, que olha, a cada 2 horas morre um eletricitário. Só que a sociedade não fica sabendo disso. E eu preciso levar isso para o Supremo Tribunal. Será que o ministro do Supremo Tribunal Federal sabe que a cada 2 horas morre um trabalhador eletrocutado, de acidente, cai do poste, cai do fio, cai de algum lugar? Não, porque não é de interesse das empresas, obviamente, divulgar isso, porque atrapalha os números da empresa. Então, é o seguinte, nós estamos fazendo a nossa parte, os senhores oficiais de justiça, através da associação, estão de parabéns por estar aqui difundindo esse tema, levando ao conhecimento de toda a sociedade aí, não só dos oficiais e oficiais de justiça, mas também o cidadão que trabalha em ambientes e que não são servidores públicos, estão fazendo aqui, vamos dizer assim, aqui é uma televisão de utilidade pública, estão levando conhecimento e informação que o cidadão não sabe, porque infelizmente
não é de interesse das grandes mídias, né, que lamentavelmente me parece que o que dá ibope, né, me parece que é só gente seminua e nas televisões e tragédia, né? Tudo que é assunto que interessa e que deveria ser de utilidade pública e ser melhor difundido, não são levados. Raras exceções, eu acabei de dar uma entrevista antes de entrar aqui, estou encerrando aqui a minha participação, para a Rede Record de São Paulo, para falar da medida provisória editada por esse governo, que eu falo que é o governo, né, e mais uma vez eu não estou aqui para defender o governo A, X, Y, Z, mas é o governo que fez história nos direitos sociais, né, que restabeleceu muitas aposentadorias, mudando legislações, e ele editou uma medida provisória hoje para reduzir a fila das aposentadorias, as filas dos benefícios assistenciais, que hoje está em 1.800.000, e o governo passado, que, né, recente, ele, infelizmente, ele até tentou reduzir, mas ele não conseguiu. E agora o presidente atual regaçou as mangas e falou, peraí, está acontecendo alguma coisa. Ele editou uma medida provisória e falou, bom, vou trabalhar com uma iniciativa privada. Vou pagar por produtividade. O servidor do INSS vai trabalhar da sua casa e eu vou pagar R$ 68,00 por ponto. Esse ponto vai ser regulamentado. Então, isso significa o seguinte, esses 1.800.000 benefícios previdenciários e assistenciais que seriam resolvidos em 5 anos, ele vai encurtar isso para 1 ano, e o que ele ia gastar em 5 anos, ele gasta em 1 ou gasta até menos. Então ele está gerando a um só tempo, o governo Lula, economia, reduzindo a fila, trazendo dignidade para o trabalhador e para aquele que não é trabalhador e depende da Previdência Social, que é a maior distribuidora de renda do Brasil, e hoje, porque hoje está sob o seu guarda-chuva 100 milhões de brasileiros que recebem, que vivem da Previdência Social, direta e indiretamente. Muito obrigado, eu falo muito, viu? Se deixar aqui, olha, nós vamos embora. Então você, né, eu encerro aqui a participação. Foi um sucesso. Uma pergunta, doutor, o senhor é de qual cidade? O senhor mora onde? Uberlândia. Nasceu onde e mora onde? Uberlândia. Tá, eu sou nascido em Campinas, São Paulo. Sim. Resido hoje na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, capital do Triângulo Mineiro, né? Nós vamos ser capital aqui, não sei se o senhor conhece, já tem um projeto de lei, então já anuncio como capital, belíssima cidade, mas eu sou nascido mesmo em Campinas, mas a atuação como advogado mais mesmo é Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, capital, e o ABC, e a região do Pará, Paraupeba, Serra dos Carajás, lá onde tem a Vale, onde tem mineração, indústria de energia. Trabalhei lá. Trabalhei lá no Metabar. Você estava no Pebinha? Exatamente. Eu fui lá. Trabalhei lá com os mineiros da Vale do Doce. Pebinha, é quente, né? Sempre a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. E uma boa noite a todos que nos acompanharam na nossa live de hoje. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Amém. Fiquem com Deus, todos que participaram dessa live. Obrigado.